nós vamos falar sobre o arquétipo do herói, tá? E dessa vez eu trouxe o caso Lara Nesteruk para vocês começarem a perceber como funciona essa dinâmica do herói. E muitas vezes a gente vive esse arquétipo do herói de uma forma inconsciente e a gente torna a nossa vida muito mais pesada por essa necessidade de salvar pessoas. E quando a gente olha para as histórias em quadrinhos, né, e a gente vê os arquétipos, os heróis das historinhas, a gente vê que eles trocam de roupa, mas o comportamento é sempre o mesmo. E eu atendo muitas pessoas que vivem esse arquétipo e elas não entendem muitas vezes, porque vira e mexe elas estão com a vida pesada, vira e mexe elas estão passando por algum desequilíbrio e geralmente quem vive o arquétipo do herói vive trocas muito desequilibradas. É uma pessoa que dá muito e recebe pouco, e talvez se você é essa pessoa que dá muito e recebe pouco, que se sente exausta, que se sente cansada de carregar algumas pessoas nas costas, talvez você esteja vivendo fortemente o arquétipo do herói e não percebe, né? Está vivendo esse arquétipo de uma forma inconsciente. Eu vou aproveitar também o caso da Lara para falar do lado luz desse arquétipo, porque não é só sombra, não é só peso, não é só cansaço, né? Tem alguns benefícios de viver o arquétipo do herói, porque o herói, apesar dele se ralar todo, apesar dele dar a sua vida por outra pessoa e às vezes por outras pessoas, o herói ele não morre, né? Ele sempre assim, ele acaba muito ralado, muito machucado, mas ele sempre sabe o caminho de se levantar, ele sempre sabe o caminho de se reerguer, e aí ele vai lá e procura outra causa por qual lutar, por qual proteger, por qual defender. E é muito típico ali do caso da Lara, né? Eu olho para ela e claramente ali eu vejo o arquétipo do herói. Eu vejo ali uma grande heroína, né? Ela tem uma trajetória ali, ela não veio de um lugar, de uma vida fácil. Ela veio de uma jornada extremamente difícil e tudo que ela vive, né? Tudo que ela conquistou hoje, todo o luxo e tudo que ela desfruta é fruto de muito trabalho, de muita dedicação, de muita garra, né? Então, ela realmente é uma pessoa admirável, assim, e ela fez, né, a vida dela independente, tipo, ela poderia ficar contando historinhas, mas não, ela foi lá e fez acontecer. Dito isso, né, ela atraiu aí para sua vida, por conta dessa estrutura arquetípica do herói, um relacionamento aonde ela precisava salvar essa pessoa. Então ela foi casada aí com um médico, que apesar de médico não era uma pessoa que estava no auge e nem que tinha a condição financeira, né, muito abundante, e conta a história que tá rolando nas redes que ele levou dela aí em torno de uns 7, 8 milhões, mas pelo que eu acompanho, porque eu gosto muito, aprendo muito com a Lara, ele levou muito mais do que isso dela, tá? E o fim desse casamento foi o quê? Uma mulher que foi roubada, né? Passaram a perna nela, com uma decepção muito grande, ou seja, muitas coisas aconteciam por debaixo dos panos. E ela deu muito de si para fazer esse casamento dar certo, para fazer essa pessoa crescer. Ela deu tanto de si que se a gente pegar os podcasts, né, que ela fazia entrevista, ela dizia várias vezes, né, que ele salvou ela. Isso talvez seja até de uma dinâmica de codependência, que tem que ter sempre um salvador ali, uma vítima, né? Então, ela sempre colocou esse ex-marido num pedestal. Ela, apesar de saber que no dia a dia ela recebia o mínimo de atenção dele, ela recebia o mínimo de reconhecimento, o mínimo de retorno, ou seja, claramente ela trouxe para a vida dela alguém para salvar. E ela fala algumas vezes, né, quando alguém questiona, por que você falava tão bem dele, né, nos podcasts, porque no fundo ela queria que ele mudasse, ela queria que ele fosse aquela pessoa, que ele não era, né, que claramente agora que tudo veio à tona, ele não era.
E muita gente vive nesse arquétipo do herói, muita gente vive para se ralar todo, para salvar a outra pessoa, para ver outra pessoa crescer, e ela foi lá e ela deu o carro, e ela colocou o carro no nome dele, e todos os sonhos e todas as coisas que ele queria realizar, a vítima, né? Ele encontrou a Lara, né? Encontrou na Lara a salvadora, a pessoa que ia resolver a vida dele, a pessoa que ia mudar a vida dele, que ia trazer para ele todos os confortos que ele queria viver. E geralmente quando a gente está nesse arquétipo, eu já vivi muito esse arquétipo porque eu tenho bastante da energia masculina, hoje tenho trabalhado muito para ir para esse lado mais feminino, né? Mas eu já vivi muitos relacionamentos onde eu vivi de forma inconsciente esse arquétipo do herói e eu atraí pessoas para minha vida para salvá-las. E para salvar essas pessoas, eu acabei me debilitando, fiquei doente, a pessoa saiu do relacionamento com carro quitado, com moto, super bem, e eu tava lá com depressão, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, super mal, né, buscando ajuda médica para ficar bem, porque geralmente o arquétipo do herói, ele vive muito isso, tá? Outro ponto também do arquétipo do herói, assim, é que ele não vai medir esforços. É muito difícil de um herói acordar, porque o que move ele é encontrar uma causa. E quando você vê tudo que aconteceu com ela, né, com a Lara, ela poderia simplesmente dizer, não, eu vou seguir em frente, eu não vou dar mais crédito, né, para esse traste, nem é crédito, mas também expor tudo que ele realmente fez, né, para prevenir que outra pessoa caia num golpe desse tipo. Mas ela, o que ela fez? Não, eu vou usar essa causa, eu vou usar a minha dor para abrir os olhos de outras mulheres. Ou seja, para evitar que outras mulheres passem por isso. Ou seja, mais uma vez, a salvadora. Eu quero salvar as pessoas, eu quero salvar o mundo. E frequentemente a gente vê isso no comportamento dela. Ela faz muitas campanhas, muitas doações para ONGs. Ela dá espaço para essas pessoas. Recentemente ela deu um móvel da casa dela para uma pessoa que fez só uma pergunta na caixinha e ela pediu um endereço para dar esse móvel para essa pessoa. Então o herói, ele tá sempre vivendo em prol do outro. Ele é muito generoso, ele dá muito, sabe? Ele vive desse lugar de olhar muito pro outro com muita generosidade. Ele nunca tá pensando em atrapalhar ninguém, ele nunca tá pensando em ferrar ninguém, ele realmente, a menos que esse alguém seja o quê? O vilão, porque você só vê o herói brigando com quem? Com o vilão. Então, no caso da Lara, esqueci o nome do traste lá do tal do médico lá. Ele era o quê? Ele era a vítima, ele era a pessoa frágil, indefesa, que precisava de alguém para salvá-lo. Encontrou Lara. Essa vítima, de repente, se transformou em quem? No vilão. Por quê? Porque enganou Lara, né? Porque usou de má fé com a heroína dele. Então, a heroína, o herói, conseguiu perceber que esse aqui, que o herói estava tentando salvar, era um vilão que poderia não só fazer mal para o herói, como para outras pessoas da humanidade, porque o herói, ele se preocupa com as outras pessoas. O arquétipo do herói pensa muito nos outros, mas também gosta bastante de reconhecimento. Quando esse ex-marido vira o vilão, o que acontece? Acontece um ataque, né? Então, obviamente, ela falou da dor dela e eu acredito que isso ajudou muitas mulheres, fez muitas mulheres acordar dessa dinâmica, desses relacionamentos, né, abusivos e trocas desequilibradas, tá? Mas muito do que é feito não é só também num papel de alertar, mas num papel, assim, de expor o vilão e combater esse vilão para que esse vilão não faça isso com outras pessoas, com outras mulheres, e as pessoas saibam que de fato ele é o vilão disfarçado de mocinho. Então o herói, ele tem uma necessidade de vingança porque ele luta por uma causa, né? Ele precisa de algo para ele ir contra aquilo,
como uma forma de salvar a humanidade, de proteger as outras pessoas. É uma vida bastante desafiadora, porque quando você vive esse arquétipo do herói, geralmente você vai encontrar pessoas que têm menos para te oferecer. Geralmente, quando esse arquétipo está inconsciente, essa pessoa acaba no final de uma história toda estrupiada, toda ralada, toda ferrada, exatamente como nas histórias em quadrinhos. Você nunca vê o final de uma guerra sem o herói estar visivelmente machucado, detonado. Então, tem muita gente que sai de um relacionamento a dois, de um casamento, de um namoro, muito mal. Por quê? Porque fica tentando salvar o outro, né? Porque fica tentando resolver o outro, porque fica tentando fazer a parte que o outro não faz e automaticamente não deixa essa outra pessoa crescer, né? Não deixa o outro evoluir, expandir e tudo mais. Então, quem acompanha a Lara e quem acompanhou essa história mais de perto consegue perceber, se vocês olhar agora a partir desse arquétipo do herói e ver o ex-marido como alguém que precisava ser salvo, que encontrou essa heroína, e aí agora ele virou o vilão e você olha o comportamento dela para com ele, querendo combater esse vilão, é uma dinâmica muito comum. E aí quando a gente sai de um relacionamento onde a gente tá toda ralada e aí a gente olha que não recebeu nada, quando a gente vive isso inconsciente, a gente fica com raiva daquela pessoa, porque parece que aquela pessoa ela não nos deu o reconhecimento que a gente queria, porque pro herói o reconhecimento é muito importante. Então, por muitas vezes vocês escutam a Lara dizendo, porque a pessoa nem pra se arrepender, porque nem pra reconhecer, porque nem pra pedir perdão, porque nem pra ter o mínimo de consideração. Isso magoou muito mais ela, talvez, do que o próprio dinheiro que ele roubou dela. Porque o arquétipo do herói, o reconhecimento é muito importante. O reconhecimento é fundamental. Então, quando eu vivia esse arquétipo de uma forma inconsciente, né, além de sair toda ralada, eu tinha essas falas, olha aí, você entrou num casamento todo fodido, todo isso, todo aquilo, e agora olha aí, tá super bem, e eu tô aqui ferrado, e não reconhece, e já seguiu a vida. É inadmissível. Como assim você consegue viver sem mim? Como assim você pode ficar bem sem mim, né? O herói quer também, gosta da ideia de salvar, gosta da ideia das pessoas precisarem dele para conseguir algo, né? Eles gostam de ser veículo de conquista para as outras pessoas. Mas quando isso acontece de uma forma inconsciente, a gente continua repetindo e a gente só muda a vítima. A gente está sempre à procura de alguém para salvar, a gente está sempre à procura de uma causa para lutar e a gente sempre tem um vilão para combater, né? Qual é o lado luz, Dani, de ser herói? Bom, o lado luz de ser herói é porque o herói ele consegue se levantar mais rápido do que uma pessoa comum. Então, quando a pessoa ela vive esse arquétipo do herói, ela cai, tomba, se rala toda, se machuca, mas ela se levanta. Ela se levanta ali, né, capenga, mas ela levanta. É muito difícil de derrubar uma pessoa que vive no arquétipo do herói, tá? O lado luz é esse. Outro ponto muito positivo do arquétipo do herói é que ele, inexplicavelmente, ele volta mais forte do que quando ele caiu. E talvez você me diga, ai Dani, mas que saco esse papo de cair, né? Preferia não ter caído, mas não tem como não cair, né? Porque o herói, ele uma hora, ele cai, ele não morre, mas ele cai. Porque é uma estrutura, é uma frequência e você vai atrair situações para sempre se colocar no chão e cair, enfim, tudo mais. Então, assim, é igual você quando perde uma partida. Esses dias eu tava jogando banco imobiliário e eu usei uma estratégia e eu perdi. Na próxima partida, eu já não cometi o mesmo erro. Por quê? Porque eu aprendi com aquilo. Então, o herói, ele consegue entender os seus vilões ali, ele consegue entender a dinâmica que aconteceu e ele vai se fortalecer com aquilo. Ele vai melhorar, ele vai ficar um pouco mais forte. E se ele continuar inconsciente nesse arquétipo, ele vai fazer o quê? Ele vai atrair mais uma vítima, mais alguém pequeno, mais alguém talvez que não tenha tanto poder assim, que precise dele para ser salvo. Então, geralmente, essas pessoas, elas se cercam de pessoas com problemas
para que ela possa salvar essas pessoas. E é uma dinâmica, às vezes inconsciente e às vezes consciente. Eu já atendi pessoas que têm consciência que elas vivem o arquétipo do herói, que elas têm consciência que elas recebem muito menos do que dão, porém, todavia, entretanto, elas querem se manter nesse lugar. Elas se sentem confortáveis e elas já estão mais conscientes dentro dessa dinâmica arquetípica, tá? Mas é um arquétipo bem desafiador, tem os seus ônus e bônus, né? Então, como vocês podem ver, recentemente ela postou que tá trocando de apartamento, né? Trocando de casa, e ela comprou à vista. Uma pessoa que acabou de ser roubada milhões. E ela, obviamente, ela sabe fazer dinheiro, né? Isso ninguém pode tirar dela, uma coisa que a gente aprende, ninguém pode tirar da gente, né? Mas, veja bem, ela acabou de ser roubada, era pra talvez estar na depressão, mal, chorando. Ela foi lá, ela levantou e ela vai mudar de casa, e ela comprou a casa à vista, e entende? E olha o tamanho do golpe que ela levou, olha o tamanho da pancada que ela levou, olha quanto tempo que isso veio à tona. E ela já tá de pé, de novo. De pé no sentido, né, ai, tô ótima. Não, com certeza em tratamento, trancos e barrancos, mas de pé. Porque o herói não morre, né? O herói tá sempre ali e, como diz ela, né, a fonte é inesgotável. Então, observem na vida de vocês, se vocês não estão passando perrengue, dor, dificuldade, recebendo pouco dentro de um relacionamento, porque vocês não estão vivendo o arquétipo do herói. Ai, porque eu acho que ele vai mudar. Por que ele vai mudar com você se ele não mudou com as outras? É bem típico do herói. O herói acha que ele pode salvar o mundo, que ele pode salvar todo mundo, que ele pode tornar todo mundo melhor. A gente não tem como mudar quem não quer transformação, né? Então, se você está insistindo no relacionamento, nessa ideia de que com você vai ser diferente, né? De que comigo ele vai mudar, né? De que uma hora as coisas melhoram, daqui a pouco ele vai, né, me dar mais, vai me valorizar. Cuidado, cuidado, veja bem se não tem uma heroína dentro de você querendo salvar, né? Eu, quando identifiquei isso, eu comecei a perceber essa dinâmica na minha vida, que acontecia frequentemente, né, com muita frequência, de atrair pessoas para que eu pudesse salvá-las. Eu disse, bom, eu não sou clínica de recuperação, tá? Ou vem para agregar, ou nem, a resposta sempre vai ser não. Então, eu tô sempre buscando essa troca equilibrada e qualquer sinal. E quando eu vejo que eu já tô querendo fazer a parte do outro, querendo dar pro outro mais do que o outro merece, é porque eu tô tirando de mim. Quando a gente começa a tirar da gente, a gente começa a entrar de novo no negócio da heroína, que arrisca a própria vida, que dá a sua vida por outra pessoa. Nas histórias em quadrinhos é muito lindo, né? Mas quando a gente tá inconsciente nesse arquétipo, é horrível, porque a gente geralmente sai lascado e geralmente a gente quer receber e a gente não entende porque a gente não recebe, e a gente não recebe porque a gente vive uma estrutura arquetípica do arquétipo do herói e a gente tá sempre procurando alguém para salvar, tá? Então, observem vocês, às vezes essa dinâmica acontece por conta de a gente mesmo não ter sido salva na infância por um pai ou por uma mãe. Geralmente o pai, né, que o pai é o que passa a segurança, o pai é aquela pessoa que transmite a segurança. Muitas vezes, né, de uma dinâmica de codependência. A raiz podem ser várias, e aí para isso teria que fazer um acompanhamento, tá? Mas identificar, trazer para consciência, ganhar lucidez de que você está tentando salvar uma pessoa, isso já é um sinal para você ficar atenta e recuar um pouco, sabe? Começa a se policiar e aí você vai ver que você tem uma necessidade, um impulso de atrair para sua vida pessoas que precisam demais da sua ajuda, demais, tá? Que elas não se movem muito, porque elas têm você que se move por elas, que salva a vida por elas, que dá a vida por elas, que trabalha dia e noite por elas. Esse é o papel do herói, tá? Só muda às vezes o nome, a roupa, mas o enredo, a história de se ralar todo no final é sempre a mesma. Se ralar todo, cair no chão, receber muito pouco, enquanto o outro está super bem, tá bom? Bom, eu espero de verdade que vocês avaliem a vida de vocês. Se esse vídeo fez sentido, clique em gostei. Se vocês gostam de vídeos assim,
onde eu trago outras histórias para vocês conseguirem identificar o arquétipo dentro dessas histórias, né, para vocês avaliar as falas, né, desses heróis que existem hoje no mundo real, não só no mundo da fantasia. Clique em gostei, que é uma forma de eu saber. E a gente se vê então nos próximos vídeos.